rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Moleque. Do programa Oxe Mulher, sou Paulinho Almeida, estou aqui para fazer companhia a vocês junto com esse sábado. Tá sem retorno, Nádia? Tá sem retorno ainda? Olá, deixa eu ver aqui. Bom dia, minha gente. Bom dia, Nádia Medeiros. Começamos bom sábado para vocês que estão acompanhando a gente aqui na 98.5 e nas nossas lives do Instagram e Facebook, né, isso, Nádia? Bom dia, minha gente, linda e maravilhosa. A gente está começando aqui mais um programa do Oxe Mulher, como a Paula falou. Paulinha, eu não estou tendo meu retorno ainda. Deixa eu ver aqui, mexer mais, aumentar mais. Vira mais o microfone, Nádia, para frente. Olá. Esse não é o 2, esse é o 3. Tá no 3? Tá no 3 e 4. É, 3. Oi, bom dia. Eu acho que é mais o retornozinho, que eu não tô me ouvindo. Pode ser. Aqui no retorno tá no máximo. Tá. Agora sim. Pronto. Bom, ajuste técnico, que é ao vivo, né? Tá? Só para repetir, gente, como a Paulinha falou, estamos começando mais um programa do nosso querido sábado de todas as suas manhãs, né? Você que está aí nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram e também nos ouvindo pelas ondas do rádio para a gente estar. É um prazer estar aqui fazendo toda essa programação para vocês. E para finalizar, né, o mês de março, trazemos aqui a nossa querida advogada Lucidalva Santos, que ela faz história aqui com o trabalho dela no nosso município, né? Ela que tem a sua representação como advogada. Ela trabalha na Secretaria da Mulher, então vou deixar que ela se apresente, né? E mostre aí o currículo vasto que ela tem para a gente finalizar esse mês tão maravilhoso de empoderamento, o mês das mulheres, que não é só receber flores, não é isso, Paula? Isso mesmo, Nádia. Na verdade é um mês de muita representatividade, né? Isso. E a gente tem aqui no município realmente esse braço muito forte de mulheres guerreiras, de mulheres atuantes, que estão aí, inclusive durante esse mês de março, e não só nele, né, mostrando aí muito empenho em estar à frente das nossas políticas públicas, Sim. Das nossas políticas de saúde, das nossas políticas voltadas para a mulher e no combate também à violência contra a mulher. Exatamente, né? E principalmente nesse cenário sociopolítico, né? Porque aí a gente está aqui para demonstrar que o lugar de mulher, de fato, é onde ela quiser, né? E ela não quer mesmo, tá dando um pouquinho de retorno aí, deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Baixou, pronto. Foi. Bom, então, Lucidalva, bom dia para você. Bom dia, Nádia. Bom dia, ouvintes da Rádio Calhetas, do programa Oxe Mulher. Oxe Mulher. Dizer que é a primeira vez que eu estou vindo nesse programa. Estou bem contente, bem feliz, para que a gente possa dialogar esse lugar da mulher na sociedade, né? O lugar da mulher no mundo. Dizer a minha trajetória de vida, né? Eu cheguei no município do Cabo de Santo Agostinho nos anos 80, como estagiária no Centro das Mulheres do Cabo. E de lá até hoje eu vim construindo, né, junto com as mulheres, toda essa dinâmica, né, no enfrentamento à violência contra a mulher, a participação política das mulheres. E passei 25 anos no Centro das Mulheres do Cabo e hoje eu estou como gestora na gerência de fortalecimento sociopolítico na Secretaria Estadual da Mulher. Já fui gestora, né, já fui secretária da Mulher do município do Cabo de Santo Agostinho. Para mim foi uma honra, né, gerir junto com as mulheres essa pauta, né, desde o enfrentamento à violência contra a mulher, a questão do emprego, geração e renda, né, e várias ações que fizemos aqui no município,
discutimos também, implementamos a questão com as mulheres empreendedoras. E recentemente, né, no mês de novembro, eu recebi o título de cidadã cabense. Foi por isso que não é por acaso que você está aqui para fortalecer essa nossa demanda, nesse nosso mês maravilhoso, para mostrar o empoderamento das mulheres, né? E você tem essa representatividade, né? É uma cabeça oficial. Uma cabeça autêntica, né? E esse mês de maio tem um significativo muito grande, né, para as mulheres, em todo o contexto social, econômico e cultural na vida das mulheres. E aliado ao mês de maio, ao mês de março, né, ao 8 de março, a gente tem o dia 21 de março, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. E quando a gente fala das questões das mulheres, a gente tem que falar nessas duas vertentes, gênero e raça. Isso. E com relação, você também tem assumido, né, junto à OAB, né, na sessão, você tomou posse na comissão justamente de igualdade racial, não foi isso? Foi. Eu também fiquei bastante honrada, né, e aqui meu abraço à nossa presidenta, a Tereza Lira. Tereza Lira. Que eu já tinha assumido na gestão de Severino a Comissão da Mulher. E agora eu fui convidada para coordenar a Comissão da Igualdade Racial, OAB Pernambuco, secção Cabo de Santo Agostinho. E eu estou muito feliz, nós já vamos fazer uma primeira reunião para a gente compor a comissão na próxima terça-feira. Tem doutora Jeane, que nós já estamos dialogando, isso, tem Rinaldo. Nossa colega de sala de aula. Da Fachuca, pronto. Viva o alunado da Fachuca que dão aí um show de bola na aprovação da OAB, viu? Pronto, então a gente tá com 1000 ideias, né, para que a gente dialogue com o movimento social, com a coordenadoria da igualdade racial do município do Cabo, com o Centro das Mulheres do Cabo, no sentido de que a gente congregue, né, mais ações nessa perspectiva de que essa luta contra o racismo tão estruturado que está na nossa sociedade. Na verdade, Lucidalva, pedindo a licença aqui para a Nádia também, como você disse, é uma coisa que não dá para se dissociar, né? Porque se a gente tem aí, de fato, uma discriminação gritante do papel da mulher na sociedade desde sempre, mais gritante ainda é do papel da mulher negra na sociedade. Isso, né? Isso a gente trouxe, inclusive, você pode observar na própria logomarca do Oxe Mulher. A gente quer trazer justamente essa representatividade, assumir, levantar juntos essa bandeira para a gente poder dar a visibilidade que falta para tanta força que a gente já vem exibindo, mas que ainda é muito pouco diante do que a gente precisa. Né? Verdade. A gente precisa, sim, precisamos... Embora tenhamos avançado, né? Isso, grandes avanços. Grandes avanços, mas a luta é diária. É diária, é permanente, é constante. Porque a forma como o racismo foi estruturado no Brasil, né, desde o Brasil colônia, no período de 1500 a 1822, e até os dias atuais, é uma estrutura muito perversa. Né? É uma estrutura muito perversa que o racismo estrutural nega às mulheres e à população negra todos os direitos, né, consagrados e garantidos na Constituição, que vai desde a participação política das mulheres, a moradia, emprego, trabalho e renda. E quando a gente vai para o recorte das mulheres negras, a gente encontra, né, também na violência contra a mulher. A gente tem esse registro que mostra que as mulheres negras sofrem mais violência. Agora, esse período de pandemia, também foram as mulheres negras que foram mais sacrificadas, né? Porque as mulheres negras estão na periferia, a pandemia atacou fortemente essa população mais pobre, que aí esse lugar, né, das mulheres negras. E quando a gente pensa, né, a participação sociopolítica das mulheres, a gente vem também desse período, né, do período colonial. Porque quando a gente fala
a participar, a luta das mulheres por participação política perpassa pela luta dos direitos. E desde o Brasil colônia, o Brasil império, que as mulheres lutaram por participação política, pelo direito de estudar. Direito ao voto, né? A gente tem a Nísia Floresta, que foi a primeira mulher que criou uma escola para as meninas. Isso lá no Brasil Império. Aí depois a gente vai caminhando pela história, a gente chega no século 70, a gente tem, no século 70 não, no século 17, desculpa, a gente tem a Dandara, né, que foi uma rainha negra que veio da África, escravizada, e liderou, junto com o Zumbi, o Quilombo dos Palmares. Lutava ali, naquele momento, a liberdade do seu povo, né? E nesse caminhar até o século XXI, a gente teve a Celina Guimarães, né, que foi a primeira prefeita do Brasil e da América Latina, e a gente teve o primeiro voto, né, que foi em 1932, da rio-grandense, que eu agora esqueci o nome dela, mas que votou no Brasil pela primeira vez, né, que foi aqui no Rio Grande do Norte, o voto. E o interessante é que esses dois momentos, né, da primeira mulher ter votado e da primeira mulher ter sido a prefeita, esses atos foram anulados, né? E a gente, por que esses atos foram anulados? Porque os homens, né, a cultura machista, o poder como estava estruturado, pensou, eita, agora as mulheres estão no processo do seu acesso à cidadania. Então esses atos foram anulados. Aí depois, com o passar do tempo, com a luta das mulheres nesse lugar, né, da participação política, é que veio o voto feminino, né, o sufrágio do voto feminino. E aí a gente teve a Carlota de Queiroz, a primeira deputada federal no estado de São Paulo, né? E depois da Carlota de Queiroz, a gente teve aqui em Pernambuco a primeira deputada Cristina Tavares, né? Ali do município do Agreste, do município de Garanhuns, a jornalista que fez uma atuação muito pertinente, muito importante, né? A Cristina Tavares. E de lá para cá, nesse lugar específico da política, as mulheres foram conquistando seus espaços, e aí a gente teve um momento bem importante, né, que foi no período porque depois da Carlota de Queiroz, a gente teve, até chegar os anos 80, né, a gente teve o período da ditadura, que foi ali nos anos 60, 64, aí a gente teve a redemocratização do país, a luta pela direta já, aí foi eleito o Tancredo Neves, aí a gente chegou nos anos 80, que foi o momento da Assembleia Constituinte. A gente tinha um parlamento no Congresso Nacional grande de mulheres. Eu não sei precisar o número, mas era um número bastante significativo e representativo naquele momento da Assembleia Nacional Constituinte, né? Que foi até chamado de o lobby do batom, que além das deputadas se juntaram a essas mulheres, advogadas, jornalistas, médicas, para discutir o processo da Constituição Federal. E na Constituição Federal a gente teve muitos avanços, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Pela primeira vez o Estado brasileiro assume que tem violência no âmbito da família. E lá no capítulo da família diz, o Estado vai criar meios e mecanismos para coibir a violência contra a mulher. Então, é todo um processo histórico para que a gente fale desse cenário atual, né, das mulheres no poder, né, das mulheres e a sua participação política. E aí a gente não pode esquecer do movimento social, do movimento feminista, né, que traz toda a discussão da igualdade de gênero
para esse lugar. E aqui em Pernambuco, e especificamente nesse lugar que a gente está, o Cabo de Santo Agostinho, com o litoral mais belo do Nordeste, a Somos gente... privilegiadas, né? Exatamente. A gente tem uma efervescência do movimento de mulheres, do movimento feminista. A exemplo disso, nasce ali na década de 80 o Centro das Mulheres do Cabo. Né? E hoje Com essa força de dialogar a questão do cotidiano das mulheres, que era a falta de água ali em Ponto dos Carvalhos. Eu lembro muito bem da participação da nossa querida Efigênia. Sim, a fundadora Efigênia Sinforosa, Francisca, Silvia Cordeiro. Silva Cordeiro. É. E hoje quem está à frente é Nivete Azevedo. Nivete Azevedo. Aí a gente tem Sandra, tem Manina Nina, Aguiar. Manina. Manina superação aqui ambulante. Exatamente. O dela entre Centro das Mulheres e outras mulheres, porque o carinho que a gente realmente se transmite é uma troca maravilhosa. Já deixando um beijão novamente aí para nossa querida Manina. É. Então, aí é importante, né, que a gente enfoque a questão do movimento feminista, do movimento social, de mulheres. E as mulheres negras também, nos anos 70, né, começaram a se organizar, começaram a fazer encontros em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu participei do segundo encontro em Salvador das mulheres negras, participei do encontro feminista, né, que aconteceu aqui em Pernambuco, em Garanhuns. Então, tudo isso foi criando musculatura para que hoje a gente diga essa frase, o lugar da mulher onde ela quiser. Sem a participação da mulher não há democracia. Né? Todo esse processo histórico. Aí depois a gente teve a Benedita da Silva, né? Uma mulher negra, a deputada que foi deputada federal, uma mulher evangélica, vinda ali da Baixada do Rio de Janeiro. Né? E foram se multiplicando esses espaços. Embora quando a gente vai para os números ainda é muito pequeno, é né? muito De uma pequeno. forma geral, é muito E aí pequeno. a gente pode perguntar, mas por que as mulheres não estão nesse lugar do espaço do poder, falando especificamente do legislativo, a Câmara Federal, a Câmara Estadual, a Câmara Municipal ou o Senado Federal? Porque, primeiro, a gente tem todo esse contexto dessa cultura machista e patriarcal. Sim, muito, bastante. E a gente do Oxe Mulher vem lutando aqui, né? Isso, Sempre trazendo pessoas isso. para que combata minimamente, né? Porque isso é algo gradativo, E mas além que a do gente combate, trabalhe a isso, né? exemplificação em si, né, Nádia? A gente mostrar, trazer pessoas como Lúcia Dalva com essa carga de conhecimento Sim. histórico aqui pra gente, na verdade é esse agregar que faz a gente mostrar para as outras mulheres que a gente pode estar mesmo. Não é só uma frase, as mulheres estão onde quiser. É que ela pode Contextualizar estar onde esse Isso, lugar. E que esse lugar. seja, né, que seja um combustível, né? Porque às vezes a gente até tem esse desejo, mas falta um combustível ali que diga, não, você consegue, você é capaz, estímulo, né? Um estímulo, né? Uhum. Às vezes o próprio engajar-se em algum grupo, como o Centro das Mulheres, como tantos outros movimentos feministas, ou realmente de liberdade de gênero e tal, tudo na verdade que envolve a mulher e o papel da mulher e a força da mulher, a gente tem muitos movimentos aqui no município e no Brasil de uma forma geral que precisam de mais engajamento, né? Verdade. Precisam que a gente chegue junto de verdade. Porque como votar se você não tinha o direito... Não, como ser votada se você não tinha o direito de votar? Isso. Então, é todo um processo, né? Imagina, a gente falou aqui, eu acho que foi no programa passado, não foi, Paula? Quando a gente mencionou que imagine você pedir autorização ao esposo para poder voltar. Você ser Para ir trabalhar, para ir Você trabalhar. ter um CPF agregado. A gente entrava no CPF Exatamente. entendeu? Para trabalhar, você tem que ter autorização para trabalhar. Porque assim, o nosso ordenamento jurídico, né, que prevê os direitos, esse mesmo ordenamento jurídico também discriminava e discrimina as mulheres, né? O Código Civil brasileiro, né, o direito, a mulher casada tinha que pedir permissão ao marido para tudo. Estava lá no Código Civil. Né? A questão da sexualidade. O homem podia ter tantas mulheres, mas se a mulher não estivesse virgem e casta, ele poderia devolver num tempo hábil. Isso estava lá
nos direitos estabelecidos, escritos lá. Então, tudo isso tem uma influência muito, muito grande e negativa para as mulheres estar nesse lugar. E a gente tem a cultura machista, a cultura patriarcal. A gente tem uma coisa no Brasil muito gritante, que é essa herança familiar política, né? Que tem o candidato, aí coloca o filho, e é uma escada, é o filho... De geração em geração. Vai passando de geração em geração, isso é um complicador. Isso, né? porque não abre espaço, né, para outros concorrentes, digamos assim. E fica ali na família, e mesmo para as mulheres, elas vêm em segundo plano, porque quem está no primeiro plano é o filho homem, nessa herança. E como a gente está nesse lugar, né, da participação política de todas as mulheres, aí a gente não tem um número grande das mulheres negras, as mulheres trans, né, travestis, mulheres com deficiência. A gente precisa, né, esse ano é um ano bastante significativo, de que a gente coloque no parlamento uma frente que congregue os segmentos das mulheres, essa diversidade das mulheres. E é isso que a gente precisa entender, né? Muitas vezes a gente vai às urnas votar, mas a gente não está votando sem o plano do governo daquela pessoa. Você tem que saber justamente qual é o plano de governo. Qual é a bandeira qual é a bandeira que vai ser levantada ali, para que a gente consiga opinar, votar a seu favor, né? Para Até depois porque aí vale lembrar que tem mulheres carregando a bandeira contra a gente ainda. Sim, O machismo ainda está presente em muitas mulheres. É. E aí é por isso que precisa essa análise muito crítica, de você ver a trajetória dessa candidata, de você ver o que é que ela está lhe propondo, o que é que ela propõe para a sociedade, para a melhoria, né, e fortalecimento da nossa bandeira, do bem-estar de todos nós. E não apenas fortalecendo esse machismo que já está embutido, inclusive, em muitas mulheres. E a gente também tem que pensar, né, nos cargos de decisão, que são da efetivação das políticas públicas, no executivo, né, no poder judiciário, nas empresas, né, nas multinacionais, que a gente também tem um número reduzido de mulheres nesse lugar. E aí, essa participação política, social, também centrou a questão da cultura machista e do patriarcado, né? Quando a gente vai para os sindicatos, né, que congrega homens e mulheres. A exemplo disso, a gente tinha o sindicato rural, e as mulheres rurais, as mulheres produtoras da agricultura familiar, elas começaram toda uma discussão dentro do sindicato para poder participar e votar e ser votada na presidência desse espaço da organização social, da participação política, porque elas também estavam relegadas. Elas também não tinham esse direito de participar. Isso eram os homens, né, nos diversos sindicatos. Nesses cenários. E aí elas foram e elas conseguiram. Mas aí, voltando para a pauta do parlamento, né, hoje a gente tem na Assembleia Legislativa, né, a gente tem 49 cadeiras. Né? E aí a gente tem, deixa eu olhar aqui, a gente tem 11 mulheres, né, deputadas. É um número que a gente precisa avançar, né? Aumentar esse número aí. Aumentar esse número. Que bom que conseguimos 11, nós vamos pelo menos deixar 50%, 50%. Exatamente. Né? Aí aqui no município do Cabo, quantas cadeiras a gente tem? 21 cadeiras, né? Isso. Eu creio que apenas 3, eu acho que são três mulheres. Três mulheres. A gente tem três mulheres. Né? E aí, esses números são baixos, né? Porque a gente também escuta muito na sociedade um senso comum de que a mulher não vota em mulher. Né? Mas a gente tem que sair desse lugar do senso comum e compreender essas várias questões que envolvem ou que deixam de envolver
a mulher na participação política. Porque no final É. das contas, né, no linguajar mais É. popular, quem perde somos nós, porque É. a nossa representatividade está desfalcada. É. E não é isso que a gente quer a unificação. Lembrando que nós mulheres não queremos concorrência, né? A gente quer apenas igualdade de direitos. Mas você vai ter que concorrer. Você vai ter que concorrer, você vai ter que ser mais eficiente e melhor do que eles, porque para nós, mulheres negras, eu, no lugar que eu estou, eu tenho que ser melhor do que uma mulher branca. Então, eu tenho que ir na vibe da concorrência. Eu vou concorrer. E aí, eu tenho que concorrer contra o homem, porque eu tenho que ser melhor do que ele. Porque é uma exigência. É uma exigência. É uma exigência grande, né, para esse lugar. A gente vai para a Câmara Federal. Quantas deputadas federal a gente tem aqui em Pernambuco? A gente só tem uma. Então, tem outro aspecto que para a gente estar nesse lugar, a gente é mulher, a gente é negra, a gente é mãe, né? Para uma mulher sair do patamar, espaço, né? do espaço doméstico para o público, ela tem que organizar um monte de coisa no ambiente doméstico, coisa que os homens não fazem. Por quê? Porque foram educados para isso, porque a estrutura está montada para isso, né? Que é tarefa doméstica, é apenas tarefa da mulher, e a gente vai ver que a mulher ela tem dupla jornada de trabalho, tripla jornada de trabalho, né? Para poder ir para essa concorrência. Enquanto para o homem não, deu de manhã, chegou, se vestiu ali, saiu. E tchau. E tchau, porque são linha. as mulheres que levam as crianças para o postinho, para tomar vacina, para a creche, para a escola, que dá o banho. Então, é uma gama de tarefas que sobrecarrega essa mulher, né, para esse lugar. Eu não estou defendendo, porque a mulher não vai, mas a gente tem que compreender o contexto, né? que nós mulheres estamos. Eita, Paula, temos ouvinte na linha. Vamos ver quem está com a gente aqui na linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Deixa eu ver a outra aqui. Alô, bom dia, quem está com a gente? Alô, bom dia. Quem está com a gente? Caiu a Eita, ligação. caiu a ligação. Tenta de novo. Bom, realmente, né? Quando a gente pensa nesse contexto de concorrência, de fato, porque a mulher vai se desdobrar mais que é impossível, né? Porque a mulher, de fato, ela comanda uma casa, ela comanda a questão das crianças na escola, toda uma carga de responsabilidade que foi imposta aí desde a nossa cultura aí, como E aí, você na bem verdade, falou, ela né? pegou esse acúmulo, né, das atividades que lhe foram impostas e Sim. hoje ela ainda corre atrás de dar conta de se inserir nesse cenário de movimento, de estar presente. E ela não decide, faz uma coisa para fazer outra, ela faz tudo. Faz tudo, né? É mais ou menos assim, né? Quando uma mulher está doente, ela ainda consegue administrar uma casa, ela consegue organizar a casa, a vida de filho e tudo. Mas se o homem está com a dor de cabeça, Acabou-se paralisou, né? Acabou-se o homem, né? Tem muitos memes sobre isso, né? A mulher com gripe, com o menino pendurado aqui, os pratos aqui lavando na pia, a comida tá no fogo e o telefone tá tocando para ir trabalhar. E o homem, quando começa a cozinhar de cabeça, já tá lá todo enrolado, encolhido na cama. E eu acredito que esse cenário, Paula, que você falou aí, tem se repetido principalmente nesse período que a gente está do Covid, de home office, que a mulher também dentro de casa, né, acumula esse serviço. Imagina esse cenário você ainda sendo uma pessoa inserida no campo político, né? Como é que é isso, esse desdobramento? De fato, é uma concorrência até desleal, de fato. E tem uma outra coisa, que para as mulheres concorrer ao cargo eletivo, passa pela porta de entrada dos partidos políticos. E aí tem que autorizar, né? E aí é outra discussão, né? Porque foi preciso se estabelecer as cotas, né, para a participação das mulheres. Porque lá nos partidos políticos também está a questão do machismo, a questão do patriarcado. E aí você tem que estar no partido político, você vai ter que dialogar com os seus pares, né, para você
apresentar o seu nome, para o seu nome ser aprovado ali naquele ambiente. Então, é um lugar que quando a gente está dialogando com as mulheres, não, eu não gosto de partido político, eu não vou para o partido político, mas tem que ser filiado a um partido político, né? E aí, a gente, voltando para o cenário da representação política no Brasil, a gente tem 2 senadores, né? São 2 homens no Senado, representando Pernambuco. Mas a gente teve uma coisa muito positiva, né? Quando a gente elegeu a primeira mulher presidenta do Brasil, a Dilma. Né? Então, a gente conseguimos eleger uma mulher para comandar o destino do Brasil. E aí a gente teve um impeachment, claro que tem todas as questões políticas, e a Dilma foi absolvida, né? Mas a gente tem que pensar que nesse contexto do presidencialismo, se falasse em erros ou em crimes, a gente tinha outros presidentes que poderiam, né, ter sido impeachmentados. Mas a Dilma foi por quê? Porque era uma mulher. Porque era uma mulher. Porque era uma mulher, né? E ficou muito cristalino para a gente que está, enquanto gestão, para o movimento de mulheres, para o movimento feminista, das mulheres negras e os vários segmentos, compreender isso, né? Compreender como é que foi esse impeachment. Porque era uma mulher que estava ali. E os homens, muitos dos homens, eles não aceitavam, em hipótese nenhuma, ter no comando do Brasil uma mulher presidenta. Isso é vergonhoso, né? Porque não aceitar isso. Entristece, né? Como insistem ainda em colocar a gente atrás e coloca nós mulheres à margem das tomadas de decisões. Né? Em todos os espaços econômicos, sociais, políticos. Né? Porque quando as mulheres estão nesse lugar, quem está me ouvindo aqui, homens e mulheres, pode ter certeza que a dinâmica é diferenciada. A dinâmica é outra. É uma dinâmica que vai englobar toda a sociedade, que é pensada para as mulheres, para os homens, para a família, para as crianças, adolescentes, negros, para as minorias. Pode ter certeza que é pensado. Mesmo quando a gente diz assim, que eu acho que é um erro, né? Para votar em mulher você tem que escolher muito, porque nem toda mulher vai querer responder. Oi? Como assim? Mas os homens que estão aí, que também não correspondem. É. Veja como nós somos exigentes com nós mesmos, né? Porque quando as pessoas vão votar em um homem, não faz essa exigência. Se ele é isso, é aquilo, tá. Mas se eles falam, porque eles falam um monte de besteira aí, né? E aí não, mas é mulher, olha, você tem que olhar para ver se ela é isso e aquilo. A gente cobra muito, né, desse lugar das mulheres. Então assim, deixamos as mulheres se candidatar, deixamos as mulheres estarem inseridas nos partidos políticos, né, para ir em busca desse lugar. Lugar de mulher é onde ela quiser, mas contextualizando todos os passos, né, para você chegar nesse lugar. Porque tem como é que eu digo, umas etapas dentro desse lugar da participação política, principalmente para o parlamento, seja ele em qual esfera for. É você ser simpatizante de um partido político, depois você vai ser filiado do partido político, você pode estar na presidência ou ser apenas integrante, depois você vai concorrer a um cargo político dentro do partido político. São etapas completamente diferentes. E depois você ganha as eleições e você vai executar um mandato. São etapas completamente diferentes. Isso eu ia perguntar justamente isso. Por que não? Quando você falou, né? Quando você entra no partido, você ainda tem que ser aprovada
pelo partido. Pelo próprio partido. Pelo próprio partido. Não poderia ser assim, não. Tipo, eu lá vou, escolho o partido, me filio e digo, não, eu vou concorrer. Seria mais justo, eu acho, né? Mas, infelizmente, não é assim, né? Existe uma própria hierarquia dentro dos próprios partidos políticos, né? E você falou uma coisa interessante. Quando a gente pensa, inclusive, a gente já falou isso em programas anteriores, né? Dessa exigência da capacitação da mulher em estar à frente de determinados cargos. Isso é mostrado também no quanto as mulheres buscam estudar, fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, para conseguir o mesmo cargo que o homem consegue muitas vezes com curso técnico. Isso. A mulher tem que se formar muito mais, tem que estudar muito mais, se profissionalizar muito mais, para exercer a mesma função que o homem. É verdade, né? E ganhar muito menos ainda. Paulinha e Lucidal, no dia 24, né, a Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria Executiva da Mulher e a Secretaria Executiva de Cultura e Lazer, né, realizaram um evento aí de Sorores, projeto Sorores. Muito bem representado por nossa Filarmônica. Exatamente, Filarmônica. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a primeira mulher prefeita aos 22 anos, a mais jovem do Brasil. Thalita, lá de Camutanga. Isso. Mata Norte. Exatamente, veja só, uma jovem no espaço de poder e dominando aí o município, né? Porque a gente também tem que pensar na juventude, né? Ontem eu estava assistindo o repórter e o presidente do Tribunal Eleitoral dizendo que o número de inscritos com 16 anos para votar nessa eleição é o mais baixo, né? Desde que foi adotado que eles poderiam votar. Então, é preciso também que essa juventude participe, né, da política, que vote. A gente tem que aumentar esse chamado para eles irem lá. Exatamente. E aí foi bacana que tinha uma chamada da Anitta. Eu acho que a gente tá com ouvindo. Né? A Anitta fez uma chamada e outra cantora aí jovem também. E as meninas falaram, eu gostei quando a Anitta falou, né? Que para a gente votar, para a gente fazer parte dessa pauta política. Então, juventude, tá aí a prefeita mais jovem, né, de Camutanga, e a gente está no momento também de que essa juventude vote, né, vá no cartório eleitoral, faça o seu título. A juventude falou que é bem fácil, faz pela internet, entra lá no e-título. Acesso ao site do TRE muito rápido e simples de se fazer, já que vocês vivem nesse mundo online. Sim. Né? Não precisa sair de casa para a TRE, pela internet também faz, mas exerça o seu papel de cidadão, porque você foi habilitado para isso aos 16 anos, então a gente tem que aproveitar os direitos que a gente tem. Né? Vamos, juventude, tirar título de eleitor aí pra gente tentar mudar esse cenário que a gente tá vivendo atualmente, né? É verdade. Paulinha, eu acho que o telefone tá tocando lá fora, mas não conseguiu transferir. Ele deve estar na outra linha que não tá funcionando. Bom, gente, então, daí é que se tá a gente trazer Lucidalva aqui para elucidar aqui pra gente essas questões que perpassam, né? De toda a dificuldade frente a essa temática da mulher no cenário político. E o que a gente deve fazer? Qual a sua sugestão diante de sua experiência nesse espaço de mulheres, de movimento? A participação sociopolítica das mulheres, né, levou a que o Estado brasileiro, né, e aí pensando a federação, os estados e os municípios, a implementar as políticas públicas para as mulheres. Né? A partir de 2004, foi instituído o ano da mulher. Foi instituído no âmbito do governo federal a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Em Pernambuco foi criado no ano de 2007 a Secretaria Estadual da Mulher. Um ano depois, quando foi instituída a Lei Maria da Penha, em 2006, quando a gente estava lá nos anos 80, dizendo que o Estado ia criar meios e mecanismos para coibir a violência contra a mulher. Então,
toda essa luta das mulheres por participação política desencadeou a implementação das políticas públicas para as mulheres. E uma coisa interessante, que hoje, Pernambuco, a gente tem 172 organismos municipais de política para as mulheres, que vai dar conta da política de gênero nos municípios. Né? Na governança passada, a gente chegou a 184 organismos municipais de política para as mulheres. Aí teve eleições municipais, aí alguns municípios ainda vai implementar, ou está revendo, né, como é que vai estruturar, através de coordenadoria ou de secretaria da mulher. Então, toda essa luta, né, a gente tem uma secretaria da mulher, sim, mas a gente tem que ver o processo histórico, porque foi lá das feministas. Aquelas mulheres que foram taxadas de loucas, de lésbicas, de fazer confusão, de tirar o sutiã no meio da rua. Mas foi a partir dessa luta, foi a partir desse lugar que hoje a gente tem essa estrutura organizacional para que as mulheres tenham dentro do aparelho do Estado as políticas implementadas. E aí, lá, né, porque assim, para mim, os anos 80 foi um marco na minha vida. Né? E também na vida das mulheres, na política, na efetivação de direito. Quando as mulheres estavam reivindicando lá no Império por participação política, né? E elas vieram lutando por igualdade de gênero, elas também lutavam contra a violência à mulher, lutavam também por direito à vida, lutavam também por direito à educação. Né? E uma das pautas, né, do movimento de mulheres foi o enfrentamento à violência contra a mulher. E a gente teve a primeira delegacia instituída em São Paulo, nos anos 80. Pernambuco criou a sua primeira delegacia. Hoje, aqui no Cabo, a gente tem uma delegacia da mulher, né? E esses dias a gente estava conversando, dizendo... eu lembro... Eu fui fazer uma palestra na Compesa, lá em Recife. E estava do meu lado o promotor, que na época era o promotor da Cidadania da Mulher, doutor João Maria. E eu sempre passava ali em Pontezinho e via aquele prédio da Compesa fechado. E estava o presidente da Compesa do meu lado. Assim que terminou, eu disse para ele, eu quero agendar uma reunião com o senhor. Aí ele disse, tudo bem, fala com aquela moça ali, era a secretária. 2 dias depois eu já estava lá na Compesa, em Recife. E já tinha levado uma proposta pedindo aquele prédio, aquele espaço ali, para colocar a delegacia da mulher lá. E ele falou assim, agora a senhora tem que dialogar com o secretário da SDS, porque a delegacia está vinculada. E aí eu fui com o secretário da época. E foi colocada ali a secretaria, a delegacia da mulher, que ela estava num lugar, junto com a delegacia de homicídio e tal. Então, tem todo um processo, é todo um processo histórico. Né? Nada que a gente tem hoje no município do Cabo começou hoje. Não, vem de longas datas. Vem de um processo de luta, árduo, né? de luta das mulheres. Para que a gente tenha uma patrulha Maria da Penha, para que a gente tenha um centro de referência Maria Pucina, né, que também foi uma grande mulher no que diz respeito à luta pelos direitos humanos, à luta dos camponeses, dos trabalhadores rurais, né? Maria Pucina. E a própria delegacia, né? Centro de apoio também, né? Temos 2 centros de apoio ao todo aqui no município. Pronto, é verdade. 2 centros de apoio e está na pauta instalar um em Gaibu, né? Na região das praias. Então, toda essa pauta vieram dessas mulheres, das mulheres negras, né? Das mulheres, das feministas. E aí... Das mulheres rurais, né? Das mulheres rurais, que a violência a gente sabe que também perpassa nesse lugar. E uma coisa interessante, que as feministas, né, elas discutiam a pauta das mulheres
mas não fazia muita ênfase na questão das mulheres negras. E aí as mulheres negras disseram, não, a gente tem que enegrecer esse feminismo. Aí a Trazer ela gente pra tem junto, né? Sueli Carneiro, a filósofa, discutindo o que é o feminismo negro. É porque na pauta das feministas brancas não entrava as questões raciais. Na pauta do movimento negro, comandado pelos homens, não entrava a pauta da questão das feministas, das mulheres negras. Né? E aí hoje a gente tem uma Djamila Ribeiro. Isso, né? a Djamila Ribeiro. Exatamente. Que vem dando show de representação, Exatamente, de cultura, de empoderamento. De empoderamento. E nessa discussão mesmo, as mulheres negras e os espaços de poder. É Né? verdade. Lembra que no início eu falei, para a gente falar desse lugar das mulheres, a gente tem que pautar as questões de gênero e raça. Se a gente não dialogar com esses dois Viés não consegue, viés, né? a gente não vai avançar na perspectiva de que as mulheres, na sua diversidade, vão estar, né, nesse conjunto. Né? Porque as mulheres, elas se organizaram em grupos, associações, né, clubes de mães. Mas elas criaram uma outra musculatura para fazer essa participação sociopolítica. Elas criaram redes, elas criaram fóruns, elas criaram marchas, né? Tem a Marcha das Mulheres Negras, a Marcha das Margaridas. Né? Veja como é interessante essa participação política das mulheres. Né? Elas foram se organizando individualmente. E depois elas se organizaram nos grandes coletivos. Então, coletivos populares. Então, um vivaço aí para essas mulheres. Agora, gente, a gente vai dar uma pausa rapidinho aqui com a nossa convidada para dar atenção a vocês aí nos comentários na live. É porque essas mulheres falam demais, desculpa. E logo esse trio aqui... Puxa muito. É muito conteúdo para ser falado. Aqui no Facebook a gente está com o nosso querido JP Filho. Bom dia, Deus nos abençoe a todas. No Instagram a gente começou lá com Aragão Esmeralda acompanhando a gente na live. Nosso querido Paulino Roger, S2, Bom dia, está aqui comentando. S2. Mais um programa excelente. Venho aqui reforçar minha admiração por mulheres que arregaçam as mangas e vão à luta. Parabéns ao Oxe Mulher. Valeu, S2. Valeu. Nossa querida Mônica Apolinário também já está acompanhando a gente. Deixa um recadinho lá embaixo. Vou falar dela ainda, peraí. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ela está dando bom dia, um excelente dia para todas. Osias Volumênico, Meunico. Olha que sobrenome diferente. Também está acompanhando a gente. Bom dia. Oxe Homem, é um prazer ter esses homens ativos aqui no Oxe Mulher. Nossa querida Ionice Medeiros também está aqui acompanhando. Bom dia. Sempre um bom dia. programa nas manhãs de sábado. Parabéns. Deixa eu ver quem mais. José Mário, Gui, Luzinete Moura também está acompanhando a gente. Ana Sheila Cavalcante, minha prima, está acompanhando a gente aqui online. Bem-vinda ao programa Oxe Mulher. Bem-vinda ao Oxe. Osana Lima também está aqui acompanhando. Isabel Ribeiro da Silva. Elaine Priscila de Souza. Levi Ribeiro. Nossa querida piladora Jaqueline está acompanhando a gente também. Eu acho que é Elaine Priscila, Paulinha, é lá da Filarmônica, viu? Deixa eu ver, Elaine Priscila de Souza, uma meloirinha. É essa mesmo, uma das mulheres que estão dando show de representação na nossa querida. Esteve presente no Sororidade. No Sororidade, dando show de bola aí na já dando uma banda, no né? Sororidade foi mostrando a nossa querida Filarmônica 15 de novembro. Que deu show de representando abertura. as mulheres que temos na nossa Filarmônica, tanto Exato. na regência quanto nos instrumentos, lindamente representados. Certeza, viu? E pra mim foi um prazer estar com vocês da Filarmônica. Fiquei com inveja. E que a gente vai lá, Paulinha, não é Fiquei assim não. com A gente inveja, vai não organizar pude. para estar presente aí, dando mais visibilidade a essa tão querida Filarmônica. Eu sou direto da Filarmônica desde neném. Olha aí, tá vendo? Tá no sangue da família, na verdade. Tem história Ótimo. familiar por aí. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Nádia Macena está acompanhando. E a nossa querida Mônica Apolinário comentou aqui. Sim, com certeza, o programa Cada Entrevistado é toda uma temática muito importante e instrutiva. E especialmente no assunto de hoje, totalmente abrangente para as mulheres no contexto em geral.
E aí, Mônica, a gente quer aproveitar essa pausinha para agradecer a você por mais uma vez adocicar. Na verdade, mais que adocicar, que hoje também veio salgado. É verdade. Olha aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, Kit né? devidamente entregue aqui Esses no Oxo Mulher, kits transportado de maravilhosos, Olinda. surpresinha que ela trouxe aqui pra gente, com muito carinho. Aqui os salgadinhos que ela faz cada delícia, minha gente. Se você conseguir aí, né? Suculento demais. Você aí que é da região de Olinda, Olinda. porque ela é de Olinda e trouxe esses presentinhos pra gente que a gente vai saborear já já. E eu tô só Isso. deixando vocês aqui com água na boca, tá, gente? Mônica, depois deixa no comentário aqui na live até onde você consegue fazer suas entregas. Porque quem tiver interesse, busca seu Instagram lá e já fica previamente divulgada a nossa parceria. Obrigadão pelo carinho. Bem entregue pro nosso querido Luciano Marques aqui. viu? Exatamente, Nosso né? gostador. Nosso gostador. E outra coisa, viu? Ela vai estar aqui qualquer dia desses conosco na programação de abril. Mulher viu? empreendedorismo, Convite pra né? Mulher empreendedorismo. feminino. Exatamente. E E a gente mulher valoriza no fogão, sim, mas empreendendo, sendo dona de si, do seu exercendo negócio. sua função no seu negócio, exatamente. E olhe lá, né? Veja só que ela é super desenrolada, tá? Isso. E a gente, né, do Oxo Mulher, valoriza a gente da gente. Então, se você quer participar do nosso programa, quer mostrar aí seu trabalho, Nossas portas você são que sempre tem uma abertas. profissão aí, fala com a gente no direct que a gente faz uma análise aqui e de repente você tá aqui conosco também, Não viu? é uma ajustadinha na agenda aqui, uma É. ajustadinha na agenda ali, a gente vai encaixando todo mundo. Exato. Tem mais gente, viu, Nádia? Reginaldo tá acompanhando aqui também com a gente. Vava tá acompanhando também. Dani. Vava é do cremosinho, será? Não, Vava Gnerf. Bom Era dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Dani Albuquerque também está acompanhando. Marcos Leme, já ainda comentou aqui. Doutora Lucidalva, uma excelente pessoa e advogada. A conheci no Fórum Cabo quando eu trabalhei lá. Um forte abraço. Quem é? Deixa eu ver. Vava Fagner. Ah, é Fagner. Não, Ele é também. Wagner. É, Agora que é tem a gente, Wagner. minhas Só netinhas conheceu o também. Wagner. Vá, Lá do Wagner. Fórum do Cabo de Santo Agostinho, que hoje ele está no Recife. Obrigada, Wagner, pela sua audiência, está aqui conosco no Oxo Mulher. E ele também toca, viu? Ele canta, viu? É desenrolado. Além de Olha, funcionário a público, é essa cantor. semana está embalando aqui o Oxo Mulher com a Filarmônica, com ele. É, E tenhamos uma bacana. música afinal, porque nesses dias difíceis sem música não dá. não dá, não dá. E encerramos por aqui por enquanto quem está acompanhando nas nossas lives, Nádia. Ó. E tem um comentário só ainda no Facebook da nossa querida Neide Salles. Cheguei a tempo. Neide. Bom dia, mulheres lindas e empoderadas. Beijos a todas. E um especial para essa negra linda que amo demais, minha amiga Lucidalva. Neide, Podia querida. passar sem esse comentário, né? Neide. Olha, e ajuste seu horário, viu? Pra ficar aqui com a gente, tá Pois bom? é. E a gente agradece a sua participação, Neide, que é da Associação das Mulheres de Ponte dos Carvalho, né? Que está aí na luta, agradecendo aí a participação Conselheira dela. tutelar, né? Isso. Não, Temos a ainda história- um convite inverso, a história né? dela é Devendo a ela. A massa. Didi tá aí. Exatamente. Ela mencionou até, Paulinha, para lembrarmos que parece que vai haver uma ação lá em Pontos Carvalho, creio que seja na segunda-feira, às 14 horas. Daí, ela já pediu para dar uma avisada, ela ficou de enviar o convite, mas eu já estou aqui publicando para vocês, mulheres, né? Manda mais detalhes aí de... Que tiver interesse em participar, fica aí, segue lá o Instagram do Associação das Mulheres lá de Ponte dos Carvalho e de repente você se acha enquadrada lá para ficar com eles lá, né? Da ação deles, de participar mais De ser efetivamente, atuante, né, de também. ser atuante. Enfim, segue lá o Instagram dela, viu? Obrigadão, Neide, pelo carinho. E continuamos, nós estamos na reta final, na verdade. Só temos 2 minutinhos de Eita. programa. Viu só, Lucidalva? Porque aqui Voa, é um meu bate-papo. assistente. O programa só tem 40 50 minutos, na 50 verdade. minutos é 55 muito minutos. rápido para um assunto tão importante, mas que valeu a pena. E também o canal aqui está aberto para a Lucidalva retornar uma próxima vez para Sim, falarmos ainda mais, porque ela está assumindo recentemente, né, a comissão na OAB. Então ela vai ter muitas ações para desenvolver e para falar aqui para gente. Então vamos curiar o que ela está trabalhando, porque o Oxo não é isso, né? Gostei. Não é não? Vamos ficar de olho nas ações, porque ela tem história. Ela é uma mulher que viveu aqui para o município do Cabo de Santo Agostinho
Não é à toa que Não não é- é cidadã também, né? Exatamente, né? E pra gente ter um prazer Olha a ter resposta. recebido ela aqui no nosso Oxo Mulher, dividindo a bancada aqui com ela, ganhando a experiência dela de luta. Uma verdadeira aula de história. inclusive. Exatamente. Muito Eu fiquei bom. aqui quase que eu nem falei mais nada, porque eu disse, não, eu vou ficar aqui na minha, quietinha, vou ouvir mais. Nada. Mas aprendendo Então, sempre. dê aí suas considerações finais, Lucidalva. Então, eu quero, antes das considerações finais, eu quero fazer Uma ressalva. porque eu quero dizer que a primeira mulher que votou foi Celina Guimarães, lá de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Olha aí. E a primeira prefeita eleita no Brasil e na América Latina foi Luísa Teixeira. Eu acho que na hora que eu estava falando, eu me atrapalhei um pouco entre Os Celina Guimarães e Luísa Teixeira. Né? Agradecer, né, dizer que foi ótimo estar aqui com vocês, com essas três mulheres, Nádja, Lady. Leide E Paulinha. E tem Paulinha. quatro, porque tem uma que não pôde estar presente aqui Isso, hoje. a nossa querida Solange Lima. vai Sim, ficar sim, acompanhando grande aqui no Solange. rádio. Então, né, aqui na companhia de vocês, cada uma no seu papel, né, mas o papel importante é como você falou no início, as ondas do rádio, né, Isso. balança os nossos pensamentos e os nossos corações. Exatamente. Exatamente. O rádio Então, ainda rádio é desgrava isso, os né? horizontes. Rádio é isso. Então, dizer que a luta das mulheres continua, né? Que estamos vigilantes, né? Para que os direitos das mulheres sejam mantidos e sejam garantidos. E aqui eu quero anunciar o número da ouvidoria da Sim, Secretaria da ótimo. Mulher, que é o 0800 281 8187. É muito facinho. Repetindo, 0800. 0800 281 8187. Essa é da ouvidoria estadual da mulher. Estadual da Mulher. Aí você lembra o 81, que é o prefixo de Pernambuco. Isso. 81. Aí depois você lembra 81, que é o prefixo de Pernambuco, mais da região metropolitana, e 87, que é lá do sertão. Olha aí. Boa. Então, É eu só memorizei. porque aqui no estado nós temos dois DDDs. DDD 81 para cá, para a parte do litoral, e lá para o interior todo mundo é DDD 87. Então, eu decorei assim. Olha aí. 0800 2, que é o único número mais de fora, né? 2 81 8187. Gostei. Pronto. E aí vocês podem denunciar qualquer violação de direito das mulheres, vocês podem pedir informações, é uma ouvidoria 24 horas que a gente atende, e nossa ouvidora Cileide era uma pessoa bem compromissada, inclusive assim nos prazos, né? Porque toda ouvidoria, a partir da demanda recebida, a ouvidora e a sua equipe vai ter um prazo para devolver, através do protocolo, o que você solicitou. E você pode, inclusive, cobrar, né? E você pode, inclusive, cobrar. Então, deixo aqui esse número para que vocês possam acessar e dizer que a Secretaria da Mulher tem esse grande desafio, né, que é pautar, como vem desenvolvendo através da nossa secretária Valquíria. Anelisa, do Estado. Do Estado. Anelisa Sobreiro, né, implementar as políticas para a população feminina do Estado de Pernambuco. Que Obrigada maravilha. e um abraço. A gente é que agradece, agradecemos todo mundo que acompanhou aqui pela Rádio Calheira FM, que tentou participar pelo telefone, a ligação caiu, depois ficou tocando lá fora, não voltou para aqui pro estúdio, foi no telefone e não deu muito certo, mas em compensação a gente teve aí uma participação linda das pessoas aqui no Instagram, ao vivo, acompanhando a gente na nossa live. Então, um beijo para você, com um agradecimento muito especial para quem acompanhou nossas duas lives, Facebook e Instagram. E ficamos com o nosso encontro marcado aqui para o nosso próximo sábado, né, Nádia? Isso, Com mais um convidado exatamente. especial. Vamos continuar dando o show nos próximos sábados, né? Agora, voltando com outras temáticas. Mas o mais importante, gente, que o Oxo Mulher tem se preocupado com a nossa comunidade local, que é pelas ondas do rádio, e com vocês, nossos internautas, né, do Facebook, Instagram. Então, por favor, esteja sempre conosco, participa com a gente, porque a gente gosta de saber do feedback de vocês. A Mônica Apolinário, né, muito obrigada pelos kitzinhos
deliciosos. Simbora comer. E Eu já tô vamos de olho embora. naquele doce que tá ali. Eu nem tomei café da manhã, porque eu sabia que estaria aqui essa guloseima. Sabidinha. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, E lembre gente. Até que sábado. informação é poder, Poder. tá? Então, Sempre. Até sábado.